Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces. Tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui. Ativa o sininho para não perder nenhuma receita que eu postar na semana. E a receita que eu trouxe hoje é um sonho maravilhoso, com uma massa bem fofinha, bem gostosa. Aquele creme de confeiteiro com gostinho de baunilha que fica maravilhoso. E essa é aquela massa coringa, porque ela é uma massa neutra. Então dá para fazer recheios doces como recheios salgados. E também porque ela é do jeito que a gente gosta. Não precisa sovar muito, não precisa dar ponto de véu. E ela fica maravilhosa. E eu quis trazer a receita do sonho tradicional, que é com creme de confeiteiro, mas dá para usar a imaginação aí e fazer vários recheios. Dá pra fazer brigadeiro de ninho, brigadeiro de doce de leite, brigadeiro de chocolate, ou fazer um recheio salgado, se você preferir. Então dá para fazer várias receitas com essa massa. Lembrando que a receita completa vai estar na descrição do vídeo em xícaras em gramas. Então, bora lá cozinhar. E eu começo colocando leite morno num bowl. O leite não pode estar quente, é de morno para frio. Vou colocar o leite, vou colocar o açúcar e vou misturar. Agora eu coloco o fermento seco e vou misturar mais um pouquinho. E agora eu coloco o óleo e os ovos ligeiramente batidos. E os ovos, eles estão em temperatura ambiente. Em seguida eu coloco a manteiga, também derretida, não tá quente, mas tá derretida. E eu estou usando manteiga mesmo, mas você pode usar margarina se quiser. E aqui eu só vou dar uma misturada para começar a colocar a farinha. E aqui eu vou colocar a farinha aos poucos. Então vou pôr um pouco de farinha, vou misturar com o fouet, depois coloco mais farinha e vou misturando até dar um ponto onde eu não consigo mais misturar com o fouet para poder jogar na pedra. Peguei uma colher de silicone, porque já tá difícil mexer com o fouet. Vou continuar colocando farinha, até não conseguir mais misturar com uma colher, e aí eu jogo na pedra. E eu vou polvilhar a farinha em cima da minha pedra, para poder começar a sovar a massa. E eu vou sovar a massa por uns 10, 12 minutinhos. Na verdade, é só até a massa ficar lisa. Mas quanto mais você sovar, melhor fica a massa. Mas sovar por 10 minutinhos até a massa ficar lisa já é suficiente. E essa massa ela já é mais molinha. Então fique atento, porque se você for colocar muita farinha, vai pesar a massa. Então coloque farinha até ela desgrudar da mão. Começou a desgrudar da mão, não precisa mais colocar farinha. E aqui eu comecei a colocar um pouquinho de óleo na bancada, que é para a massa não grudar na bancada, porque ela já estava no ponto bom, não precisava mais de farinha. Então, para não colocar farinha, eu passava um pouquinho de óleo na bancada para sovar. E eu sovei por 12 minutos, a massa já tá lisinha, tá bem bonita. Então, agora eu vou colocar num bowl, vou polvilhar a farinha no fundo do bowl e deixar essa massa descansar. Eu vou polvilhar também farinha em cima da massa, porque eu vou colocar plástico filme para cobrir. Então, para a massa não grudar no plástico filme, vou pôr um pouquinho de farinha, pôr o plástico filme e vou deixar descansar por 1 hora ou até dobrar de volume. E agora eu vou fazer o recheio. E para peneirar a gema, eu coloquei a gema na peneira, espetei com um garfo e deixei passar. Como esse processo demora, eu fiz isso antes de começar toda a receita. Então, esse que sobrou aí, joga fora, não fica passando com a colher. Então, no máximo, dê uma batidinha para agilizar o processo, mas o que sobrou, descarta. E aqui eu tenho um açúcar, a receita pede 240, então eu vou dividir. Metade desse açúcar eu vou colocar num bowl, são 120, e a outra metade eu vou reservar. E junto com esse açúcar do bowl, eu vou colocar também o amido de milho e vou dar uma misturada. E agora eu vou entrar com as gemas e vou misturar bem.
Esse processo é uma técnica de temperagem para gema. Na verdade, eu gosto de fazer isso por 3 motivos. Um, para não entrar com leite muito quente, talhar as gemas. Segundo, porque é muito mais rápido esse processo. E o terceiro, porque dá diferença na textura do creme. Ele fica mais aveludado, então eu gosto mais. Algumas pessoas podem achar perda de tempo, mas eu gosto de fazer esse processo porque é muito mais rápido. Vocês vão ver que fazendo dessa forma, chega muito mais rápido no ponto do creme. Então eu prefiro fazer assim, que não corre o risco de talhar as gemas. E agora na panela, eu vou colocar o leite, o açúcar, aquele açúcar que sobrou, e a baunilha. Eu estou usando pasta de baunilha, então vou colocar ela agora. Então, se você usar pasta de baunilha ou extrato de baunilha, você pode colocar agora. Se você resolver usar essência de baunilha, não vai por agora, porque quando esquentar esse leite vai evaporar, então não vai ficar cheiro nem sabor de baunilha. E aí você vai colocar no final junto com a manteiga. Gente, essa pasta é maravilhosa, eu adoro essa pasta. Ela tem até as pintinhas da baunilha, tem um sabor bem intenso, bem gostoso. Ó, não sei se dá pra ver as pintinhas, tanto que depois no creme vai aparecer as pintinhas da baunilha no creme. Fica maravilhosa. Então essa eu consigo colocar agora e ferver junto com o leite, porque ela não evapora. Vou deixar na descrição do vídeo a marca dessa pasta que eu uso, caso vocês queiram. E aqui eu só vou dar uma misturada, vou ligar o fogo, não preciso mais ficar mexendo. Vou ligar o fogo e deixar ferver. Ó, o leite começou a ferver, eu vou desligar e colocar um pouco desse leite naquela misturinha de gemas, amido e açúcar. Mas é bem pouquinho, porque eu não quero já cozinhar de vez a minha gema. Então vou colocar um pouquinho, vou misturar, depois coloco mais um pouquinho, misturo. E aí sim, eu volto com toda essa mistura para a panela para levar para o fogo. E gente, parece que dá trabalho esse processo. Mas não dá trabalho, é bem rápido e faz toda a diferença no resultado final do creme, tá? Então vou dar uma misturadinha, fiz a temperagem da gema, vou devolver tudo para a panela e vou levar para ferver de novo até dar o ponto. Agora sim, as gemas temperadas, vou dar uma misturada, vou ligar o fogo, fogo baixo, porque aqui é um creme com amido, então tem que ser o fogo baixo, e vou misturar e vocês vão ver como é bem rapidinho chegar ao ponto fazendo essa técnica. E, gente, eu estou usando um fouet. Usar o fouet para fazer um creme de confeiteiro faz toda a diferença, porque ele realmente não deixa empelotar, tá? Então, se você não tiver, pode usar uma colher de silicone. Então, fica de olho, deixa o fogo baixo. Se você vê que está querendo empelotar, você tira do fogo e continua mexendo. Mas se mesmo assim, ainda assim, empelotar, não tem problema, continua cozinhando. Depois é só passar por uma peneira para poder ficar lisinho. Mas se você estiver usando um fouet, não vai correr o risco de empelotar, porque ele não deixa. E veja que meu leite está espumando porque eu estou usando um fouet, né? Estou colocando ar ali. Se você usar uma colher de silicone, não vai espumar, mas dá certo do mesmo jeito. E veja como é rápido, ele já começou a engrossar. Vou continuar mexendo, que já mais um minutinho ele já chega no ponto. É bem rápido esse processo. E o creme tá pronto, viu como é rápido fazer com essa técnica e a textura do creme fica completamente diferente. Eu acho que vale a pena, eu gosto de fazer assim, mas se você já tem um jeito de fazer o creme de confeiteiro, pode fazer, mas eu sugiro que você tente fazer desse jeito para você perceber a diferença que fica no resultado final do creme. E eu já desliguei o meu fogo e agora sim eu vou colocar a manteiga. E agora, se você for usar essência de baunilha, você vai colocar agora também e misturar junto com a manteiga. E eu tô misturando com uma colher de silicone para mostrar para vocês a diferença. Olha como tá a textura do creme, mexendo com a colher de silicone. Agora eu vou usar um fouet e vou misturar e você vai ver que diferença que dá no ponto do creme. E olha a diferença na textura do creme, como já ficou bem cremoso, como mudou totalmente a textura. É por isso que eu falo que o fouet é essencial na confeitaria. E aqui eu tenho uma manga de confeitar com um bico pitanga. Coloquei o bico só para ficar bonitinho na hora de colocar no pão. Se você não tiver o bico, não tem problema. Coloca na manga e faz um corte na ponta. Se você também não tiver a manga, não tem problema. Coloca num prato, coloca o creme, coloca o plástico filme em contato para não criar uma nata por cima.
mas eu coloquei na manga para poder facilitar na hora de aplicar no pão. E olha como essa massa cresceu, como ficou linda. Ela cresceu bastante, ela ficou 1 hora descansando. Eu deixei ela dentro do forno, desligado, coberto com plástico filme e um paninho para deixar bem quentinho. E ela cresceu bem. Agora eu vou tirar o ar dela e vou porcionar essa massa para poder fazer as bolinhas do pão. Eu vou pesar as bolinhas para deixar todas do mesmo tamanho, mas se você não tiver a balança não tem problema, pode fazer a olho mesmo, tá? É porque eu gosto só para poder padronizar. Eu vou deixar cada bolinha com 90 gramas mais ou menos, mas você pode fazer menor se quiser. E depois de pesar cada bolinha, eu vou abrir a massa na mesa, eu vou tirar todo o ar e vou juntar as extremidades no meio e vou apertando o meio para poder fazer uma trouxinha e aí sim enrolar para poder fazer uma bolinha. E depois de bolear cada pãozinho, eu vou colocar numa forma untada. Eu untei com desmoldante caseiro. Você pode untar com manteiga e farinha. Vou colocar lá, deixar espaço entre elas e vou deixar descansar por meia hora. E não esqueça de cobrir com pano limpo e deixar descansar no lugar quentinho. E depois de meia hora, olha o tamanho que ficou. Eles ficaram lindos. E agora eu vou pincelar o ovo. Eu estou usando um ovo inteiro batido. Eu não gosto de usar só a gema, eu gosto de usar o ovo inteiro. E vou pincelar em cima de cada pão. E passe o pincel com cuidado, que é para o pão não perder o ar. E meu forno já está pré-aquecido, tem uns 15 minutos que eu liguei o meu forno, tá a 180 graus. Eu vou levar esses pães para assar, vai ficar lá mais ou menos 40 minutos ou até ficar dourado. E meus pães já assaram, olha que lindo que eles ficaram, tá bem douradinho. Eu acabei de tirar do forno, demorou 50 minutos. E agora, com eles ainda quente, eu vou pincelar manteiga derretida em cima de cada pão. Então, tirou do forno, passa a manteiga derretida em cima dos pães. A manteiga derretida vai servir para colar o leite ninho que eu vou polvilhar em cima. Então tem que passar a manteiga com o pãozinho ainda quente. Eu vou polvilhar leite ninho por cima, porque eu prefiro, mas você pode usar açúcar de confeiteiro, açúcar gelado ou até mesmo açúcar refinado. Então, como eu estou usando leite ninho, eu já vou polvilhar em cima dos pães ainda quente. Então, tirei do forno, pincelei a manteiga derretida e vou polvilhar o leite ninho com os pães ainda quente. Se você for usar açúcar de confeiteiro, açúcar refinado, então você espera dar uma mornada, mas não espere esfriar completamente, senão a manteiga vai endurecer e vai acabar não colando o açúcar. E se você polvilhar o açúcar com os pães ainda quente, o açúcar vai derreter, então você não vai ver aquele açúcar branco por cima que fica bonito. E depois de polvilhar o leite ninho, eu vou esperar os meus pães esfriar completamente para poder cortar e rechear. Agora sim, com os pãezinhos já frio, vou cortar para rechear. Gente, olha que coisa mais linda que ficou. Está extremamente fofinho. E olha que lindo que ficou por dentro, tá bem fofinho, esse pão ficou maravilhoso. Essa massa é maravilhosa. E olha que cremoso que ficou o recheio, ele fica bem cremosinho, fica bem gostoso, você vê várias pintinhas da baunilha, fica bem saboroso. E agora é só caprichar no recheio.
E agora a melhor parte, cortar e mostrar pra vocês como ficou maravilhoso. E, gente, esse sonho ficou maravilhoso, o pão ficou extremamente fofinho, o creme tá bem cremosinho, bem gostoso, dá pra ver até as pintinhas pretas da baunilha no creme, ficou delicioso. E se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e ativa o sininho para receber mais receitas como essa. E até o próximo vídeo!